Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 25 a 27 do livro de Ezequiel, versículos 1 a 7 do capítulo 25. Amon, Moabe e Edom são mencionadas na ordem de sua localização geográfica, de norte a sul. Os filhos de Amon são provavelmente mencionados em primeiro lugar nesta seção de oráculos, porque o único oráculo anterior contra uma nação estrangeira foi sobre Amon. Os filhos de Amon eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Eles eram conhecidos por sua idolatria, crueldade, orgulho e oposição ao povo de Deus. Com justiça irônica, a nação que tinha se alegrado com a destruição de Judá sofreria o mesmo destino. Eles seriam conquistados e oprimidos por seus inimigos, uma punição pactual padrão. Versículos 8 a 11. Como os amonitas, o povo de Moabe também era descendente de Ló e de uma de suas filhas. Logo depois que os israelitas foram libertos da escravidão egípcia, os moabitas causaram um grande revés para a jovem nação israelita ao apresentarem a Israel a adoração a Baal, em Números 21, versículos 1 a 25. Judá acabou por dominar Moabe tanto política quanto militarmente por grande parte de sua história. No entanto, durante o tempo de Ezequiel, tropas moabitas juntaram forças com Nabucodonosor e atacaram o rei Jeoaquim de Jerusalém. Quando Judá foi derrotada, os moabitas responderam com regozijo. As razões para o seu castigo incluem a sua satisfação com a queda de Jerusalém, bem como o desprezo deles ao dizer que Israel era como qualquer outro povo, sem qualquer posição privilegiada diante de Deus. Tanto os amonitas como os moabitas acabaram sendo absorvidos pelos povos árabes. Versículos 12 a 14. O conflito entre Edom e Judá começou quando seus respectivos patriarcas nasceram como irmãos gêmeos. Jacó, que seria o pai dos israelitas, segurou o calcanhar de Esaú, que seria o pai dos edomitas, enquanto lutavam para sair do ventre de Rebeca. Séculos depois, quando os israelitas tinham acabado de sair da escravidão no Egito, Edom não permitiu que Israel passasse por suas terras a caminho de Canaã. Esse foi o início de um longo relacionamento de antagonismo entre Israel e Edom. O exemplo mais ostensivo de sua oposição ao povo de Deus foi o papel de Edom na destruição do templo de Jerusalém. Assim como os moabitas e amonitas, os edomitas eram um povo idólatra, cruel e vingativo. Ezequiel e outros profetas declararam que no fim dos tempos Israel possuiria Edom. Essa profecia se cumpriu quando Edom foi derrotado pelos macabeus e incorporados ao Estado judaico. Versículos 15 a 17. Os filisteus migraram para o litoral da Palestina, desde as costas da Grécia e de ilhas do Mar Egeu. Já no tempo dos juízes, eles foram adversários constantes de Israel. Davi recebeu o crédito da subjugação final dos filisteus durante o seu reinado. Embora não haja virtualmente qualquer registro da existência dos filisteus após o período dos macabeus, que era o segundo século antes de Cristo, a região de Canaã veio a ser chamada de Palestina. É provável que os queretitas fossem um grupo étnico de origem egeia que se estabeleceu ao longo da costa sudoeste de Canaã. No tempo de Davi, eles tiveram um relacionamento tão positivo com Israel que Davi escolheu muitos queretitas como sua guarda pessoal. Eles são frequentemente mencionados como as forças dos peleteus e juntos formaram uma unidade mercenária durante o tempo de Davi. Os peleteus e os queretitas acompanharam Davi em sua luta contra Absalão. No entanto, isso só se manteve durante o reinado de Davi. Agora nós vamos estudar o capítulo 26. Versículos 1 a 6 do capítulo 26. Os fenícios representavam os remanescentes da população original que ocupava Canaã, antes da chegada dos israelitas. Como cidade mais poderosa da costa fenícia, Tiro dominava não somente outras cidades costeiras, mas também grande parte das áreas fenícias no interior. O nome hebraico para Tiro é Tissur, T-S-U-R, que significa rocha. Construída numa ilha ao lado da costa da Fenícia, Tiro era praticamente inexpugnável por mar e por terra. Os assírios conquistaram o reino de Israel ao norte em 722 a.C., mas foram forçados a se retirar de seu cerco de Tiro após 5 anos de esforços. As relações entre Israel e Tiro foram frequentemente cordiais. Tiro, a potência preeminentemente marítima do mundo antigo, juntou-se a Judá na revolta contra o Império Babilônico. Depois que Nabucodonosor derrotou Jerusalém, ele cercou Tiro por 13 anos, mas não obteve sucesso em sua campanha para conquistar a fortaleza rochosa ao Lago da Praia. No 4º século a.C., Alexandre Magno construiu um dique de pedra de madeira e de um entulho de 800 metros de distância
por 60 metros de largura do continente até a ilha. Desse modo, Tiro foi finalmente conquistada, cumprindo assim a profecia de Ezequiel. Versículos 7 a 14. Nabucodonosor cercou Tiro por 13 anos. Depois de encerrado o cerco, Nabucodonosor exerceu controle político sobre Tiro por muitos anos. Versículos 15 a 18. Um centro de comércio de tanta importância não poderia ser destruído sem que isso afetasse todas as nações circunvizinhas. Todas as nações ao redor do Mediterrâneo considerariam a queda de Tiro um grande desastre. De acordo com os costumes de lamento, os governantes das nações deixariam seus tronos e se desnudariam. Versículos 19 a 21. A destruição de Tiro é comparada a uma pessoa morta colocada num sepulcro. Agora nós vamos estudar o capítulo 27. Versículo 3 do capítulo 27. Ezequiel retrata Tiro como um navio bem construído que foi destruído em alto mar. Isso simboliza o modo como Tiro se enriqueceu por intermédio do comércio marítimo. Os habitantes de Tiro pensavam que a cidade era indestrutível. A advertência aqui é que esse orgulho é o prelúdio da destruição. Versículo 5. Os cedros do Líbano eram apreciados por sua altura e força. Para seus projetos de edificação, Israel muitas vezes importou esse tipo de material do Líbano. Versículo 7. O Egito era conhecido por seu belo pano de linho fino. Versículos 10 e 11. Os persas, os lídios e os de Put e os filhos de Arvad forneciam soldados mercenários para os exércitos fenícios defenderem Tiro. Versículo 12. Há muito debate a respeito da localização exata de Tarsis. Embora o local não possa ser identificado com certeza, ele tem sido geralmente associado a Tartessos, uma colônia fenícia no oeste da Espanha. A nação da Espanha foi uma fonte de metais no mundo antigo. Versículo 16. A Fenícia era conhecida pelo comércio de corante púrpura derivado de um marisco, e o nome Fenícia significa púrpura. Versículo 23. Em fontes do Oriente Antigo, Éden era considerado uma região ao sul de Arã, mencionada em conexão com Arã em 2 Reis 19, versículo 12. Versículo 25. Os navios de Tarsis eram as maiores embarcações cargueiras que navegavam pelo Mediterrâneo. Versículo 26. A ruína de Tiro veio no próprio ambiente em que ela se sentia mais em casa, no meio dos mares. O vento oriental é uma figura para a Babilônia em todo o seu poder vindo do Oriente. Versículo 27. O fim de outro sistema mundial, a Grande Babilônia, é descrito no livro de Apocalipse. Os artigos do comércio mundial da Babilônia são semelhantes àquilo que é mencionado aqui na descrição da queda de Tiro. Versículo 31. Algumas nações tinham o costume de deixar parte da cabeça calva durante a lamentação. A ideia aqui é que a cabeça ficaria totalmente calva, expressando o fato da completa lamentação e extrema amargura por causa da destruição de Tiro. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 25 a 27 do livro de Ezequiel.